No dia 11 de março de 2020, a OMS declarou a pandemia do novo coronavírus. Desde então, o distanciamento social, a higiene constante das mãos e o uso da máscara passaram a fazer parte da nossa rotina e trouxe novos hábitos para o jornalismo. A gente que é de externa, né, a gente não parou nunca. Eu fiz 30 dias de pandemia. O último final de semana que eu tirei para pegar uma praia com a família, alguma coisa, foi dia 15 de março. Então, dia 16 de abril, aí eu fui demitido. Desde março do ano passado, assim, sem subir o morro. E eu sou uma pessoa que eu vivo muito a cidade. E quando eu vi aqueles números disparando, eu pensava, meu Deus, o que está acontecendo? A pandemia realmente virou o foco, né, diante de tudo que a gente está vivendo. Então, a gente tem que saber o que está fazendo, fazer com responsabilidade. A gente evita contato, a gente evita se abraçar, se tocar, principalmente eu e os outros repórteres da mesma forma, né? A gente é meio que os excluídos, assim. Como a Covid-19 mudou a forma de fazer jornalismo e quais os efeitos psicológicos que a pandemia trouxe para os profissionais da área, nossa reportagem entrevistou 6 jornalistas de diferentes áreas de atuação para encontrar as respostas para essa pergunta. A jornalista Graziane Obiali já apresentou telejornais e participou de várias coberturas especiais nas emissoras de TV por onde passou, mas ela garante que a pandemia trouxe novos desafios e modificou radicalmente a sua rotina de trabalho. A nossa chegada na redação já na TV, né, já é todo um protocolo. Então a gente usa máscara o tempo inteiro. Aí eu passo por um termômetro eletrônico, que ele mede a minha temperatura. O álcool está ali à nossa disposição já na chegada. E a gente chega na redação, a gente tem que higienizar o nosso ambiente de trabalho, que todo mundo tem que higienizar o tempo inteiro. Porque eu vou para a rua, eu volto da rua, alguém pode ter sentado na minha mesa. Lavar as mãos, quando eu tenho uma preocupação muito grande, porque quando eu vou para a rua e volto para dentro da redação, eu posso estar trazendo isso, né? Não recebemos visitas, não recebemos entrevistados mais, né, na TV. As entrevistas são por Zoom, então não tem mais esse trânsito de pessoas que nós tínhamos todos os dias. O medo de sair às ruas e conviver bem de perto com a presença do novo coronavírus passou a ser um sentimento frequente na vida de muitos jornalistas. Mas e para a Graziane? Eu nunca tive medo. Eu só tinha certeza de quão importante era a nossa função. E quando a gente tem que ir para umas coletivas de imprensa, que reúne centenas de pessoas, então nesse momento a gente triplica os cuidados, mas entre nós mesmos, entre os colegas mesmo, a gente já se cuida também. Então eu sei que nesse momento é assim, né? A gente está usando máscara, a gente não pode compartilhar o microfone, a gente tem que ter todos esses cuidados, mas isso não me amedronta. Pelo contrário, me faz sentir tão poderosa, vamos dizer assim, né? Tão importante na vida das pessoas, porque se eu não estiver ali, se as equipes das outras emissoras não estiverem lá, quem que vai levar a informação para dentro de casa? A gente percebe, assim, que o nosso trabalho, ele se tornou tão importante, ele se tornou tão fundamental para as pessoas, né, para a população em geral, que não vem medo, pelo contrário, vem uma força de dentro que diz assim, não, você tem que estar lá, você tem que levar informação e é isso aí, vamos embora. Eu recebia inúmeros pedidos de notícia, de informação pelo meu Instagram, pelas minhas redes sociais, meu WhatsApp, gente de vários lugares do estado que vinham falar comigo, Grazi, mas você sabe como é que tá aqui? Porque a gente não tem ouvido falar. Grazi, mas você sabe como é que tá lá em tal cidade? Porque a minha família mora lá. Grazi, traz pra gente os dados. Então, assim, a gente vira meio que referência e isso te dá a certeza de que, poxa, você tá fazendo tudo certo. Para quem estava exposto direto na rua e teve que continuar na rua, né, indo ao hospital e fazendo entrevista com pessoas doentes, vários jornalistas eu conheci ficaram doentes logo no início da pandemia, porque os métodos de proteção ainda eram muito precários, né? A gente não sabia com o que a gente estava lidando, o tamanho do problema que a gente estava lidando. E isso inicialmente afetou muito a saúde, principalmente para os sintomas de ansiedade. E aí depois, com o passar dos meses, que as pessoas foram se acostumando com as liberações e a segurança de todos os protocolos de afastamento e
uso de máscara, isso acabou facilitando bastante o trabalho. Mesmo em meio à pandemia, alguns repórteres continuaram trabalhando nas ruas. Já para outros profissionais, o home office precisou ser adotado. Este é o caso da repórter Ângela Bastos. A jornalista possui uma longa trajetória nas matérias especiais produzidas em Santa Catarina, no Brasil e no mundo. Há cerca de 5 anos, ela passou a trabalhar entre o home office e a redação, mas desde março de 2020, a própria casa virou definitivamente o seu local de trabalho. Vamos começar a reunião de pauta de sexta-feira, dia 21, mas eu acho que hoje vai estar complicado porque a minha internet não está legal. Vamos embora. Bom dia! Eu já trabalho nessa condição de home office, começou lá por 2014, assim. Só que o meu home office é um home office assim, muito... Ele não é como agora, que ele é constante, né? Então, como eu trabalho mais matérias especiais, então isso me exige ficar um pouco mais tempo mesmo na produção, né? Fazendo toda a parte de entrevista, depois decupando o material e tal. Só que, às vezes, eu parava essa produção e ia para a redação. Porque quando me propuseram vir para o home office, para mim foi uma situação bem difícil. Assim, meus colegas que me acompanharam naquele momento, assim, eu sofri muito para entrar no home office naquela época. E eu sofri porque eu sou redação, né? Eu sou de chegar gritando na porta, e aí, quero ver, quero a manchete é minha, né? Quero ver quem tem melhor do que eu, consegui falar com o cara, não sei o que. Das flores endêmicas? Sim, só me dá um segundinho que eu vou pegar aqui na minha listinha, Everton. Por favor. Agora eu vou desligar vocês que vai começar efetivamente a reunião. Às vezes assim, não, deu, agora amanhã eu vou para a redação. Aí eu ia para a redação, eu tinha essa possibilidade com a minha chefia, com os meus editores e tal. Então, era uma coisa muito diferente. Agora, né, desde março do ano passado, assim, sem subir o morro. E eu sou uma pessoa que eu vivo muito as cidades. Então, eu vou de ônibus, eu pego 2 ônibus. Aí, quando desço de lá, eu já vou no mercado público encontrar com um amigo, uma amiga. Até porque, nesse meio tempo, pode surgir uma pauta, né? Muitas vezes surgiram assim, de conversas assim, vai sair da matéria. Né? Não é que modificou a minha rotina, ela intensificou intensificou um pouco mais assim, o home office, né? Então isso foi uma questão assim, e eu sinto isso, assim, eu não gosto de ficar só aqui nesse lugar, sabe? Eu gosto de ir lá na casa da pessoa, lá na comunidade onde ela mora. Eu gosto de ir lá sentir o cheiro do mar, sabe, das pescadeiras. Eu preciso tomar café com a Iracema e Dirceu. Eu preciso olhar a criança que está com uma dificuldade de aprendizado, sabe? Então, assim, eu preciso... Eu sou isso, assim, como repórter. Até porque para o teu texto, eu imagino que seja muito fundamental essa vivência, né? Assim, essa questão de falar cada passo que tu tá dando ali para fazer a matéria, o cheiro que tu tá sentindo. Eu acho que com home office, tá, ok, tu consegue executar o teu trabalho, mas a tua experiência não é a mesma, né? Não, sem dúvida, assim, eu sempre trago para os meus textos, assim, a ambiental, né? A minha matéria-prima é o meio ambiente, é o ambiente, né? Então, assim, o home office, ele realmente tira, assim, tu passa a fazer um jornalismo mais frio, assim, mais distante, sabe? E assim, são pequenos gestos que tu olhando para a pessoa ali na tua frente, tu consegue já colocar no teu texto, né? Uma cruzada de perna, um olhar diferente que ela te dá, né? Um gesto com a mão, um braço cruzado, são coisas... Onde ela mora, né? Onde ela vive. Exatamente. Então, essa descrição que o repórter tem, que deve ter, desse olhar ao redor, né? Não, pô, tinha uma luz, tinha uma janela, o preto estava enferrujado, né? Como vocês podem ver, a maioria do pessoal deixa o vídeo fechado, né? A câmera fechada. E esse é um procedimento que a gente adota. Claro que com o microfone, sim, a gente costuma mutá-lo, né? Mas, enfim, é uma
prerrogativa, normalmente quando alguém vai falar, então é que abre um pouco mais a câmera. A primeira coisa que eu vejo, assim, que eu vi em quase todas as pessoas, é o que a gente chama de, é o primeiro fenômeno de adaptação. Então, aquelas primeiras semanas de pandemia, aquela situação de uso de máscara e adaptação à restrição e trabalhos, home office, ter que, de uma hora para outra, ter que montar um escritório dentro de casa, isso acabou atrapalhando muito. Um home office dentro do mesmo ambiente em que se mora, às vezes com relacionamento, com filho, com animal, e barulho, e às vezes são chamadas ao vivo, são chamadas que precisam de concentração, acabou atrapalhando, né? Eu nunca vivi isso, né, na minha... É novo, assim, não é que eu começo de novo, ele é novo, né? Eu acho muito solitário esse processo, assim, sabe? Eu acho muito solitário. Por isso que quando, mesmo que eu vivia, trabalhava home office lá em 2015, 2016, 2017, mas quando eu ia para a redação, eu me oxigenava. O ambiente de trabalho, ele é um ambiente muito, quando ele é saudável, ele proporciona a situação de troca de experiências, né? E não só a troca de experiência física, a troca de experiência verbal, mas a própria presença física mesmo, que tudo interfere, né? É o cheiro, é a roupa, é o toque, é o abraço, é o aperto de mão, é a própria visão do ambiente de trabalho, mudança do ambiente, tudo isso afetou muito. E quem ficou mais restrito em casa e ficou bloqueado de ter esse contato social, esse convívio social, vem sofrendo bastante com isso. Eu estou perdendo meus colegas que eu conhecia pessoalmente. Eles estão indo embora, estão indo para outros projetos, estão pedindo demissão, estão sendo demitidos. Então, assim, tem isso também. Digamos que acaba a pandemia hoje, amanhã todo mundo na redação, vai ter assim, muita gente que não está mais ali e outros que estão que eu não conheço. No teu Instagram, vi um post muito legal ali que tu botou uma foto da época do... Quer dizer, tu continua no DC, né? E tu botou bem assim no post. As tecnologias vieram para nos ajudar, para facilitar a vida do jornalista e fazer com que a notícia chegue mais rápido ao público, mas quando possível, e não para os tempos de exceção do agora. Não se deve abrir mão do olho no olho, do cheiro e das cores do ambiente que fazem o cenário da entrevista. Eu tenho uma coisa assim que eu acho ruim, assim, que para mim é uma coisa, essa coisa da gente ficar dependente da pessoa que está te dando a entrevista para mandar foto, para mandar vídeo, sabe? Isso é uma coisa que me incomoda, assim, que me deixa incomodada, assim, porque aquela foto e aquele vídeo que ela vai te mandar não é foto jornalística, ele já vem com filtro, que é o olhar da pessoa, né? Muito obrigado pelo carinho, pela atenção, pela audiência nestes últimos 5 anos, mês em que o nosso programa comemora 5 anos no ar. Em tempos de pandemia, o jornalista Emanuel Soares garante que quando o assunto é Covid, o público que o acompanha está sempre bem informado. Ele mantém uma rádio na web, está sempre atento às redes sociais para atualizar as notícias do coronavírus em tempo real. Ô, Emanuel, e na questão da tua equipe ali no jornal, como é que é? Cada um está trabalhando de casa, vocês se reúnem em algum lugar? Como é que está sendo assim, essa organização? Na verdade, não mudou muito, né? Eu acho que esse negócio de home office está muito mais para veículo grande, que tem muita gente envolvida no trabalho. Por exemplo, a NSC, a gente vê as pessoas em home office, né? E eu não, como a gente trabalha em pouquíssimos, e é uma empresa familiar, a gente está trabalhando normalmente no local de trabalho. Qual foi a tua maior dificuldade nesse tempo aí de pandemia, né? Não teve uma dificuldade específica, teve momentos particularmente pessoais de medo, assim, eu não sabia o que ia acontecer. E quando eu vi aqueles números disparando, eu pensava, meu Deus, o que está acontecendo? Que a gente não consegue mensurar, por mais que a gente olhe os números, a gente não consegue, como seres humanos, mensurar aquilo que está acontecendo naquele momento. E eu acho que, de maneira geral, é uma falha minha, como jornalista, não conseguir
passar para as pessoas ou humanizar isso. E tem sido uma falha geral de todos os jornalistas em todos os veículos. E uma coisa boa nesse 1 ano e meio de pandemia? A audiência aumentou. A audiência, o que melhorou na pandemia foi a audiência. Mais gente em casa, gente lendo, gente querendo se informar, gente querendo saber quando tem um lockdown, por exemplo, o que vai acontecer, o que fecha, o que abre. Colocava nas manchetes, quando aconteceram os primeiros lockdowns, o que pode e o que não pode no novo lockdown. Eu tenho procurado também fazer esse tipo de manchete assim, que ela é um pouquinho distinta de uma manchete normal de uma notícia, que precisa lá de um verbo e tal. Por quê? As pessoas, muitas vezes, elas procuram a informação da prestação de serviço. E eu acho que, muitas vezes, você colocar confira o que abre, o que fecha, confira o que pode, o que não pode, leva a pessoa, leva a curiosidade da pessoa a entrar naquele link. Dentro dos teus pacientes, né, teve casos, sim, do paciente com depressão, ansiedade, por causa de notícias da Covid, assim, que jornalistas acabaram anunciando nesse 1 ano e meio? Bastante. Muita gente confinada em casa, né, assistindo televisão direto, sendo bombardeado por notícias de morte. Uma hora tem vacina, outra hora não tem vacina, vai comprar, não vai comprar, né, vendo leito cheio, e, enfim, todas aquelas notícias que a gente viu. As pessoas estão em casas enclausuradas sendo bombardeadas por notícias ruins, né? Ou seja, vão desenvolver sintomas, no mínimo, paranoides. Pessoas que viviam em casa se viram trancadas num cômodo da casa, né, porque não queriam sair achando que poderiam ser contaminadas. Então também tem muita forma como se passa informação adiante, né? O problema não está no jornalista, o problema está no consumidor do jornalismo e a forma como ele interpreta aquilo. Mário César Gomes, que é produtor e editor do Núcleo Globo em Santa Catarina, foi mais um jornalista que presenciou as mudanças que a pandemia trouxe para o jornalismo. Ele conta que precisou se adaptar ao novo normal das redações. Então, aqui distanciamento, a gente teve que começar a aprender a trabalhar dessa forma, todos os colegas distantes, né? Porque antes todo mundo passava texto, um perto do outro, enfim. Eu sou editor de texto, então a gente chegava perto do repórter para passar texto. Hoje em dia tem todo um cuidado, tipo, não te aproxima muito, vamos manter um afastamento e tal, máscara o tempo todo. Então, no começo foi muito complicado, porque eu tinha dificuldade até de pensar com a máscara, parece que eu estava com a mordaça mental, assim. Aí, quando eu estava na frente do computador, assim, eu tirava um pouquinho, respirava e voltava para tentar passar o texto, assim. Então, é um protocolo que acabou fazendo parte, né? A gente sempre se acostuma, né? O ser humano se acostuma a tudo, né? E com a pandemia também não foi diferente. O jornalista também conta que a empresa teve que reduzir o número de funcionários na redação, tudo para evitar ao máximo o risco de contaminações. Porque, assim, como é que aconteceu durante a pandemia, né? O pessoal do online começou a trabalhar em casa, estão em casa até hoje. A redação do online, a metade da TV foi para lá, os repórteres ficaram mais na redação do online e os editores ficaram na redação da TV mesmo. Então, os computadores, que antes ficavam um ao lado do outro, um ficou, o outro foi isolado, um ficou, o outro foi isolado, foi fazendo um zigue-zague para a gente não ficar tão próximo. Desde março de 2020, os noticiários passaram a abordar um só assunto, a pandemia do novo coronavírus. Mas como trabalhar durante tanto tempo falando apenas sobre isso? O jornalista explica. A pandemia realmente virou foco, né, diante de tudo que a gente está vivendo. Então, a gente tem que saber o que está fazendo, fazer com responsabilidade, né? E, atualmente, realmente, a pandemia é o carro-chefe, né? Nós atendemos a todos os jornais, Jornal Nacional, Jornal da Globo. E, então, assim, não houve um pedido, a partir de agora vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas, sim, pedir que seja feita de uma forma que o material seja feito de uma forma muito responsável, né? Até porque o momento que a gente está vivendo é um momento muito complicado, né? De polaridade. A gente sempre tenta ouvir os lados corretos, o lado da ciência, o lado dos especialistas, né? O que precisa ser defendido para a saúde das pessoas, para que essa pandemia seja controlada dentro do possível.
Então, é uma postura de todos os jornalistas da casa, assim, né? Tanto da Globo como da NSC TV. Os jornalistas, eles estão sobrecarregados e, principalmente, né, os jornalistas estão tendo que defender muito a classe, né? Porque é considerado um outro poder que vocês têm, né? O poder da informação é um poder muito poderoso. E saber que se tem esse poder na mão e que hoje vocês têm que lutar não só contra um vírus, mas contra também todo um sistema que está indo contra o jornalismo, da forma como ele é feito, né? Tem que saber ponderar muito bem as palavras e a forma como vai ser passada adiante a informação da maneira mais neutra possível. E quem retrata o cotidiano pela lente das câmeras? Como encarou o desafio de trabalhar nas ruas em época de pandemia? Fiquei naquela fase que estava fechado Floripa, eu estava fotografando na rua, ia editar no jornal, e alguns dias eu editei de casa. Então eu peguei o centro, eu fiz umas fotos de drone com o centro vazio, fiz um videozinho de drone com o centro vazio, e, cara, a gente não conhecia nada da pandemia, né? Comparado agora que eu saio para fazer as coisas, tudo, ali você ficava meio apavorado, só faltava sair de touca. Para não pôr touca, eu punha boné. Mas era máscara, álcool, banho de álcool em tudo, uma paranoia enorme, assim, né? Tu falou na questão da fotografia que tu tirou com um drone e tudo. Depois que a foto estava toda editada, certinha para o jornal, qual foi o teu sentimento em relação de ver a cidade, assim, histórico, né? Porque mesmo quando é no final de semana, ainda tem um movimento no centro. E naqueles dias não se tinha movimento nenhum. Então, qual foi o teu sentimento, assim, em relação a cidade toda deserta? Cara, assim, as nossas saídas eram sempre muito rápidas, né? Então era sempre muito objetivo. Então eu consegui fotografar dali de onde eu estava, eu levantei o drone, consegui fotografar a Conselheiro Mafra, vazia. Então, cara, é aquela sensação de cidade fantasma. Coisa que você não espera ver. Eu sou paulistano, né? E por ser paulistano, eu cresci andando no centro de São Paulo. E depois que eu saí de São Paulo, eu vim morar em Balneário Camboriú, onde eu retornei agora, porque é uma cidade que eu adoro, e eu fui para Floripa para trabalhar no jornal. E, cara, eu tenho um sentimento pelo centro de Floripa enorme, assim, eu tenho um carinho enorme, porque é o que me fazia me lembrar muito da muvuca, né, de andar no centro de São Paulo. Porque você mal via os moradores de rua se movimentar. Eles estavam todos nos cantos deles, escondidos, e poucas pessoas passavam de carro, então você via pessoas passando. Eu tenho uma foto dali que mostra Paulo Fontes com terminal, mercado público, o novo Largo da Alfândega, vazio, cara. Isso era 3 horas da tarde. Às vezes eu precisava ir para o centro para mostrar que o centro estava vazio, né? Então eu tinha que esperar, porque mesmo finais de semanas normais e tal, você chegava no domingo, você olhava para Felipe Schmidt, por exemplo, ponta a ponta, você via 1 ou 2 pessoas passando. Nesse dia você não via a pessoa passando. Então, para mim é histórico. Isso é uma coisa histórica mesmo. São coisas que não... bem o que você falou, eu não acredito que vai voltar a acontecer. A pandemia faz parte da rotina. Ali muitas pessoas estavam com medo de sair, estavam preocupadas, queriam se proteger, queriam proteger o próximo, os próximos deles, assim, da família e tal. Então, e foi muito doido, né? A gente que é de externa, né, a gente não parou nunca. A gente está desde o começo, desde o primeiro dia que Floripa decretou o lockdown lá, que a gente fez uma reportagem para o Fantástico, que a gente caminhou na beira-mar ali, nós atravessamos em diagonal assim, sem nenhum carro, nenhuma pessoa, aquele dia que a cidade parou mesmo. Então, desde sempre a gente está na luta, tá trabalhando firme e forte. O cuidado é aquele básico que a TV fala realmente, né? Usar máscara, tentar manter o máximo distanciamento social, não se aglomerar, passar bastante álcool em gel na mão. Cara, a nossa rotina mudou, cara, porque antes a gente saía com o ar-condicionado ligado, tá muito calor, sai com o ar-condicionado ligado para ficar fresquinho dentro do carro. Agora não.
A gente não pode mais ligar o ar-condicionado, a gente tem que sair, mesmo que chovendo, pelo menos com uma fresta aberta do carro. Dentro do carro, tentar manter o mínimo de contato possível de falar, porque alguém pode estar com Covid ou não, né? Ter pego na reportagem naquele momento e passar. No começo foi mais difícil, sabe? A gente ficava com aquele pensamento, mas e a gente vai entrevistar as pessoas e, pô, a gente pode pegar o vírus, sabe? Mas agora já entrou numa rotina, assim, de que a gente realmente se cuida e viu que a vida segue, a vida tem que seguir. A gente já teve discussões feias, mas não perdendo a educação, né, em primeiro lugar. Porque, em primeiro lugar, a gente é pessoa, né? A gente teve agressões com a nossa colega ali, a Bárbara, né, na praia, porque alguns banhistas se sentiram ofendidos por estar sendo gravados, mesmo que em local público eu posso gravar, eu posso trabalhar, eu posso fazer o que eu quiser. Mas, cara, existe sempre duas partes da maçã, né? Isso que a gente tem que relevar muito, porque a gente não sabe o que o outro está passando. E geralmente quando acontece isso, quando a pessoa vem agressiva pra gente, a gente, tipo, é instruído a não revidar, né? O cara fala, pô, não sei o que, fala alto. Aí que entra o psicológico, tem que se manter calmo. Tem que se manter calmo e tentar conversar com o cara. Porque o cara, aí tu pergunta, pô, não sei o que. Pô, amigão, olha só, pô, cara, eu também queria estar em casa, eu queria também estar curtindo que nem tu, mas, poxa, cara, eu também estou trabalhando aqui, tu tem que entender o nosso lado de passar a informação também, porque, cara, tu tá com todo o direito de não gostar da gente, de não querer a gente aqui, mas tem pessoas que estão esperando por essa notícia e querem que a gente esteja aqui, porque elas estão em casa, elas não estão na rua que nem tu, elas estão em casa, se protegendo, se cuidando, mas elas também querem saber do que está acontecendo na sociedade. E como lidar com o medo de não conseguir mais exercer a profissão da mesma forma que antes? Cara, eu vou te dizer que no começo a gente teve esse medo, sabe? Será que... Cara, tudo pode mudar e esse é o princípio, né? O início. As coisas estão mudando. E a pandemia nos trouxe muita coisa boa, mas também trouxe muita coisa ruim. Porque a gente se reinventou, né? E isso trouxe o jornalismo um pouco mais para perto, mas também afastou um pouco, entendeu? Porque a gente não... Eu tô falando contigo, mas tu não consegue ver 100% a minha reação. Então, cara, a nossa equipe só cresceu. Em vez de ser demitido pessoas, eles contrataram mais câmeras para nossa empresa, porque isso vai passar. E quando passar, cara, o trabalho vai dobrar. Porque a gente se reinventou muito, a gente descobriu muita coisa, que o online... não é a mesma coisa que tá ali, entendeu? Porque se eu chorar agora aqui, vocês não vão perceber. Se a pessoa chorar e tiver uma equipe de reportagem lá, o câmera vai fechar no olho, vai ter aquela pausa, vai ter o olho no olho do repórter com o entrevistado, mas o ser humano precisa de contato, né? A gente precisa estar ali para realmente contar a história, sentir o momento para depois a gente transcrever isso para texto e imagem e a reportagem para o ar. Mas e como se reinventar? Como trazer novidades ao telespectador, mesmo em uma época de tantas restrições? Cara, se reinventar, o que a gente fala é tentar fazer alguma coisa diferente, porque nesse 1 ano e meio quase está acabando as nossas invenções dentro da empresa, porque a gente tem um quadrado lá que a gente grava, e a gente vira para um lado e vai para o outro, sai caminhando e faz uma luz diferente. E tenta fazer alguma coisa diferente, grava com 2, 3 celulares, só que tá acabando as ideias, entendeu? Chega uma hora que não tem mais a criatividade, vai embora, porque tu já fez aqui, tu botou uma luz aqui, também aqui, tá, e agora? O que eu faço? Mas acredito que todo mundo tá tentando se reinventar, todo mundo tentando fazer alguma coisa diferente, porque também a gente depende de pessoas vendo o nosso produto, né? Para gerar toda a máquina, então a gente... Cara, tá difícil. Para muitos jornalistas, o coronavírus trouxe a mudança de velhos hábitos. Já para outros, ela trouxe uma mudança de vida. O Flávio Tim, que é fotojornalista, foi demitido bem no começo da pandemia. Foi aí que ele decidiu se reinventar em um outro ramo profissional. Posso dizer que eu pendurei a câmera. Infelizmente não era um desejo, mas por causa de como ficou o mercado, o fotojornalismo, principalmente porque as agências acabam pagando pouco, isso é uma realidade, onde as agências repassam pouco, então você tem que fotografar muito,
E muitas vezes você vai para uma pauta, você tem que conseguir casar a pauta, né? E as coisas onde acontece em Santa Catarina é Florianópolis. Você saiu do eixo, para você conseguir casar a pauta é muito difícil. Então, eu antes de ser fotógrafo, eu era corretor de imóveis. Então, eu estou voltando a trabalhar com a corretagem de imóveis, que eu mantive o meu cresci, isso. Estou me reestruturando e faz uns 2 a 3 meses aí que eu voltei para corretagem. Que aí é tudo novo, mudou tudo. Porra, foi uma porrada, assim. Eu estou com um filho pequeno, de 5 anos. Então eu tive que escolher entre ficar longe ou ser um pai mais presente, né? Então eu preferi ser um pai, ter que deixar a fotografia de lado para estar conciliando e sendo um pai mais presente. Não parei de fotografar, parei de trabalhar com jornalismo. Mas eu estou fazendo muita foto, como que eu posso dizer? Eu pego onda. Então, por exemplo, eu entrei na fotografia por causa do surf. Minhas referências fotográficas eram do surf. Comecei a fotografar surf. Conforme eu comecei a fotografar surf, eu parei de surfar. Então, fazia uns 11 anos, 12 anos que eu não surfava mais. Então, uma das minhas... Quando eu parei assim, não, agora eu vou voltar a surfar, cara. Vou 6 horas da manhã, eu vou voltar a surfar. Com essa situação de vulnerabilidade que a gente se percebeu, muitas pessoas que se viram em situações que estavam numa zona de conforto, né? Estavam no emprego fixo, recebendo salário e tal, mas às vezes não estavam tão satisfeitos com o que estavam fazendo. E foram estimulados a trabalhar ou a investir em outras coisas que pudessem ser, que gostassem e que pudessem depois gerar algum tipo de renda, né? Então, estimulou muito a criatividade. Eu aplico muito do que eu aprendi no fotojornalismo dentro da fotografia da minha família. Então, tipo, é um exercício diário fotografar minha família, cara, de alguma maneira, ou com o celular, ou com a câmera. Estar com os cachorros, teve a mudança no meio do caminho, então, mudar de cidade, mudar de casa, tem toda uma readaptação. Nós acabamos voltando para a mesma casa que nós morávamos antes, só que antes era eu, 2 cachorras e a esposa, e agora veio o pequeno junto. A pandemia, ela está dando meio que são coisas da vida, mas ela começa a perceber que tem alguns ciclos se fechando. Começou com essa parte da demissão do jornal e a minha decisão de repente, não estar indo mais atrás do jornalismo. E para fechar 2020, aconteceu da minha boxer de 10 anos ter uma parada cardíaca no momento que não estávamos em casa, que foi a primeira vez que foi no dia das eleições, que nós resolvemos sair para na casa da cunhada, e deu uma virada de tempo e ela tinha muito pânico em relação à virada de tempo e fogos. Então ela acabou tendo uma parada cardíaca. Quando eu cheguei em casa, fazia pouco tempo que teve essa parada. Então eu enxergo bem isso, né? Eu acredito que quando a pandemia acabar, é um ciclo muito diferente que nós estamos vivendo, eu digo família, e, cara, e o mundo, vai ser tudo muito diferente. Então, acho que por isso também eu fiquei disposto a estar mudando assim. Então, o estar com a família e com o cachorro na pandemia também foi um motivo para estar aproveitando mais, para todo mundo estar se cuidando, e também acabou sendo um dos motivos que fez com que eu não corresse atrás do fotojornalismo sobre a pandemia pelo Brasil. Uma das coisas que a pandemia trouxe para a gente é a importância da gente viver um dia depois do outro. Viver exatamente o presente, porque a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Além das notícias ruins, no caso coronavírus, as notícias boas, tens alguma para citar nesse tempo de pandemia aí? Tem. A principal que eu fiquei até emocionado, cara. Eu não tenho filho, mas os pais falando assim, eu pude ter mais tempo com a minha família. Eu pude ver o meu filho crescer. A pandemia não é só coisa ruim, porque ao mesmo tempo que ele não foi para a escola, ele ficou online, eu pude ver o crescimento dele. Eu pude ensinar ele a ser uma pessoa melhor, porque tem muita gente que sai 6 horas da manhã de casa e só chega às 9 da noite, 10, 11, se estuda, aí não vê o filho crescer, não conversa com a esposa, entendeu? E muitas relações se firmaram com isso, com esse convívio, e tem que aprender a estar junto, né?
Cara, isso é uma notícia maravilhosa, cara. Eu não sei como que é, mas acho que tu vê um filho crescer, cara, deve ser muito bom, né?